Olá, amigo do canal, mais um vídeo aqui no nosso Instagram e também no nosso YouTube. A gente vai fazer hoje uma caneca de chopp de vidro gloss, tá? Essa aqui que eu considero uma das mais bonitas canecas, tá? E vamos fazer ela hoje, ó, com a arte do time do Neymar. Tá aí em voga. Qual é a grande diferença de você fazer caneca de vidro, principalmente de chopp, para uma caneca de porcelana normal, tá? Aqui eu tenho muito mais material para aquecer, tá? É aquele mesmo raciocínio que a gente tem na prensa plana. Quando eu vou fazer uma camisa, eu vou fazer um azulejo. Uma camisa fininha, 40 segundos ela sublima tranquilo. Um azulejo que é muito mais grosso, eu tenho que aumentar o tempo, porque eu tenho muito mais material para aquecer. Aqui é o mesmo raciocínio, tá? Só que aqui eu não aumento o tempo, eu aumento a temperatura. Por quê? A caneca, ela, quando você coloca na máquina, ela rouba muito mais temperatura da manta do que uma caneca de porcelana normal. Então a manta, ela cai muito mais rápido de temperatura e não recupera tão rápido porque não foi projetada para isso, tá? O que a gente faz? A gente simplesmente aumenta um pouco essa temperatura para compensar essa queda mais rápida e ela não baixar tanto, e aí você não perder tempo, tá, fazendo a sublimação. Você pode, se você quiser, aumentar também um pouquinho o tempo. Normalmente você bota 3 minutos, você bota aí 3 minutos e 20, 3 minutos e 10, tá? Eu vou fazer aqui com 3 minutos e 20, 220 segundos, tá? Para você ver aí a diferença na sublimação. Se você colocar 200 graus 3 minutos numa caneca dessa, que eu vou precisar, e um outro ponto aqui que a gente tem que levar em consideração nessa sublimação, eu estou usando muita cor escura, tá? Principalmente porque eu estou usando uma caneca que ela não tem fundo branco, tá? Ela é uma caneca transparente, então eu preciso de cores mais vivas para poder ter um contraste melhor, tá? Então aqui eu tenho dois pontos importantes, ó. Uma sublimação de cor escura em um material que puxa mais temperatura da máquina, tá? Então a gente tem que ter entender o importante é a gente entender o funcionamento da sublimação, e eu entendendo essas técnicas eu aplico para qualquer produto, tá? Ah, como é que aplica? Eu vou ver aqui, ó. Pô, esse aqui tem muito mais massa do que uma caneca. A impressão é clara ou escura? É escura. Vou precisar de mais tempo, aqui eu aumento um pouquinho a temperatura. Então eu consigo ter esses gatilhos, né, de entender como resolver o problema e como sublimar corretamente, entendendo o funcionamento da sublimação, tá? Então, como eu estou usando aqui um produto que ele puxa mais temperatura, porque ele é maior, logicamente, é a mesma coisa de você fazer. Eu sempre faço a conexão com um bolo que você vai fazer chocolate. Se o bolo que você faz é de 1 kg, ele vai ficar X tempo no forno. Se você bota um bolo de 5 kg, ele demora muito mais com a mesma temperatura no mesmo forno. Por quê? Existe uma troca de calor muito maior ali entre o bolo e o forno. Aqui acontece exatamente a mesma coisa. Isso aqui é seu forno e esse aqui é o seu bolo de 5 kg. Aqui é o seu bolo de 1 kg. Sacou? Então aqui eu tenho menos massa para aquecer, aqui eu tenho muito mais massa para aquecer. Então demora um pouco mais para poder fazer essa compensação de tempo. Beleza? Vamos lá. Ó, a máquina já está quente, tá? Eu aqueci ela 220 segundos e vou botar 200 segundos, que seriam 3 minutos e 20 segundos, tá? Aqui sempre vai subir um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, não tem problema, tá? Vou posicionar aqui, ó, minha caneca com a minha arte. Lembrando que aqui eu estou usando papel Ravi fundo azul, tinta sublimática Fortúria, perfil de cores da Fortúria. A impressão é espelhada, tá? Vou posicionar. Vou passar uma fitinha aqui, ó, para prender. Quando você vai jogar uma impressão que é muito aqui embaixo, note, veja só. Note que a caneca de vidro tem essa camada muito grossa na base, tá? A minha impressão, ela não está chegando, passando da base. Se eu quiser sublimar aqui, ela também sublima, não tem problema nenhum. Eu só vou precisar aumentar um pouco mais o tempo ou simplesmente depois dar uma ressublimada só na base, tá? Porque aqui é muito mais material do que aqui. É o mesmo princípio, eu tenho muito mais massa aqui
para aquecer. Essa região aqui vai demorar muito mais a atingir a temperatura que eu quero, tá? Então aqui está posicionado, a minha arte não vai até embaixo, tá? Mesmo que fosse, daria para fazer tranquilo. Vou posicionar aqui, ó, e pau na máquina, tá? Vou aplicar aqui os 3 minutos e 20 segundos, tá? Minha pressão, a minha temperatura tá com 220 graus, tá? Tava ali 218, 2 a mais, 2 a 3 a mais, 3 a menos, não faz a mínima diferença, tá? Então, a sacada aqui é compensar, né? Fazer a máquina compensar o produto. Já que ele rouba mais, eu vou dar mais um pouco a ele, porque o que ele roubar, a máquina vai compensar e aí ela mantém a temperatura que eu quero, tá? Aqueço mais um pouco, por quê? Porque eu estou trabalhando com cores escuras. Lembre-se sempre, pessoal, uma sublimação, ó, deixa eu pegar aqui. Essa sublimação, ela ocorre muito mais rápido do que essa. Pigmentos claros sublimam muito mais rápido no produto. Eu não preciso botar um tempo um pouco maior. Pigmentos escuros, além de na hora de imprimir, ele demora a secar, tá? Porque ele tem muito mais pigmento naquela região, tá? Ele também demora mais a sublimar. Então, se eu aplicar aqui 20 segundos e aqui 20 segundos, é bem provável que aqui fique bom e aqui fique claro, tá? Porque como eu tenho muito mais pigmento para transferir, eu preciso de mais tempo para poder fazer com que esses pigmentos migrem para o produto que eu quero. Então, sempre que você for usar cores escuras, uma cor mais forte, aumenta um pouquinho o tempo. Isso no teu custo não vai, é irrisório, vai aumentar meio centavo, tá? Aumentar aí 10, 20 segundos, tá? É nada. Mas isso vai dar uma qualidade final muito melhor no material, tá? Então, sempre que você trabalha com cores escuras, dá essa estalada, tá? Uma cor clara eu consigo sublimar muito mais rápido. Um amarelo vai sublima ligeirinho, tá? Um vermelho mais chapado, um azul mais chapado, um preto, um marrom, são cores que necessitam, porque eles estão mais carregados de pigmento, tá? Necessitam de mais tempo para poder transferir. Até porque é o seguinte, ó. Eu tenho um fundo branco e aqui eu tenho um fundo branco. Para esse fundo ficar escuro, eu tenho que jogar mais pigmentos aqui em cima, para ele tapar a superfície do fundo. Aqui, ele jogou pouco pigmento, porque o fundo faz parte da imagem. Entendeu? Então, aqui eu tenho muito menos pigmento para ser transferido, aqui eu tenho muito mais pigmento. Se eu tenho mais pigmento, logicamente vai se levar mais tempo, tá? Então, sempre que você for bater a caneca com a cor chapada, tá? Uma cor forte, aumenta um pouquinho o tempo, não vai fazer problema nenhum no produto e vai dar uma qualidade infinitamente maior para o seu produto final, porque no final o que a gente quer é um produto de extrema qualidade, tá? Lembre-se o seguinte, o seu objetivo final não é fazer a caneca em 3 minutos, é fazer a caneca perfeita, tá? Então, mas está 3 minutos, mas você tem que começar a jogar. Tá um dia muito frio, a gente aqui no Nordeste não tem essa dificuldade do frio. Mas quem está trabalhando no Sul, tá aí, tem cara que acorda que está 1 grau em casa. Vai lá na máquina antes, dá uma batidinha, dá uma aquecida no papel. Por quê? Isso interfere. Porque eu tenho uma caneca muito mais fria entrando na máquina. Logicamente que ela vai roubar muito mais temperatura. É como se eu fazendo lá o bolo, colocasse uma massa gelada no forno. Demora mais a aquecer, tá? A gente vai dar aquela boa e velha afiladinha, ó, olhando aqui na base. Ver se a impressão ficou boa. Ó, ficou um pouquinho claro. Vamos bater mais um pouquinho. Aqui, ó, só na parte de trás. Deixa eu ver aqui em cima como é que ficou. Ó, aqui em cima ficou perfeito. E aqui embaixo não ficou... Opa, tá quente. Ó, ficou clarinho. O que é que eu vou fazer? Vou bater aqui só o verso da caneca. Mais uns 30 segundos. Por que aconteceu isso? Porque a parte de baixo da caneca, aquela parte grossa, roubou temperatura. Então aquela região demora mais a atingir a temperatura, mesmo eu subindo o tempo e subindo a temperatura. Entendeu? Então é importante que, ó, na sublimação que eu fiz, na parte de baixo ficou clara, na parte de cima ficou escura. E ambas têm a mesma cor. Por quê? Porque aqui na caneca é muito mais grosso. Como é mais grosso, ele demora mais a atingir a temperatura que eu preciso, tá? E aí por isso que eu botei só a parte de trás, batendo aqui mais uns 30, 40 segundos, tá? A gente tem que ter essa manha, essa jogada,
para ficar perfeito as sublimações. E aí você consegue ter sempre um produto perfeito, tá? E por mais difícil que seja o produto, eu usando a técnica, eu consigo ir superando essas dificuldades daquele produto, aplicando a técnica que você consegue aplicar em qualquer material, tá? Essa é a grande jogada de você entender a sublimação. No lugar de aprender a fazer uma caneca, aprender a fazer uma garrafa, aprenda a técnica. Aprendendo a técnica, você aplica isso em qualquer tipo de material, tá? Faltando aí mais 10 segundinhos. Vamos ver. Aqui, ó. Agora já melhorou, tá? Ainda pega a mão um pouquinho de tempo, tá? Porque ela ainda tá um pouquinho clara. Deixa eu te mostrar aqui, ó. A parte de baixo com a parte de cima. Vê a diferença. Aqui ainda pega um pouquinho mais de temperatura. Vamos botar a mão um pouquinho. Então veja que eu usando a técnica aqui, eu vou usando a técnica de olhar. Sempre olhe na parte inferior do canto, porque essa é a parte onde a temperatura demora mais a alcançar. Se ali está perfeito, todo o resto vai estar perfeito, tá? Então essa é uma outra grande técnica que você consegue usar e não perde material. Consegue fazer com perfeição qualquer tipo de material, tá? A caneca de vidro tem essa dificuldade, porque ela rouba muita temperatura, tá? Depois eu posso fazer um vídeo mostrando ela roubando a temperatura da prensa. É muito mais rápido do que a caneca de porcelana. A caneca de porcelana ela rouba a temperatura, mas de uma forma mais gradativa. O vidro não. O vidro, ele até no local frio, ele fica mais frio do que a porcelana. Por quê? Ele rouba mais temperatura também do ambiente, tá? Então por isso que o vidro tem essa diferença da porcelana. Você tem um material que ele interage mais com o meio, automaticamente ele transfere mais essa temperatura. Deu mais 30 segundos. Agora ficou bom. Vamos lá. Olha. Do Paris. Opa, encostei aqui a bota da mão. Mas ó, a impressão ficou top. Mesmo sendo a caneca que, ó, olha por dentro, que é uma caneca transparente, ó, veja como transferiu todos os pigmentos. De cima a baixo, ó, ficou top. Essas manchas aqui, ó, que você está vendo, é da própria arte, tá? Você dá pra, ó, aqui dá pra ver, ó, tá vendo? É da própria arte, ela tem essas manchas, como se fosse um universo por fora. Não é falha de impressão não, tá? Ficou bem, até a mancha tá perfeita. Beleza? Tá aí, ó. E aqui, ó, a gente consegue perceber que na impressão não consegue, ó, não sei se vocês estão vendo aqui, ó. Ele tem um círculo maior por trás, ó. Que na caneca apareceu, que no papel aqui não dava pra ver. Tá vendo aí? Ó, aqui dá pra perceber, ó, tem um círculozinho por trás. Tá aí, canequinha do Neymar. Quando jogar aqui a bebida vai dar um contraste melhor ainda, porque aí o fundo não fica transparente, fica aquele fundo claro e fica mais com contraste. Tá aí a técnica. Você aprendendo a técnica, eu aplico em qualquer coisa, tá? Qualquer tipo de material a gente consegue sublimar, entendendo a sublimação. Espero ter ajudado, o vídeo ficou um pouquinho longo, mas é para poder ensinar vocês da forma correta de bater. Forte abraço, fique com Deus